Olá, eu tenho um dado importante aqui para você, para a gente falar hoje de algo pessoal, profissional, mas vamos falar de propósito? Olha só, uma pesquisa recente feita pelo Pacto Global no Brasil mostrou que mais de 90% dos consumidores acham entre muito importante ou importante as empresas terem um propósito que abranja contribuição social, solidariedade, defesa de causas importantes, cuidados com as comunidades e o meio ambiente. E a nossa convidada, Rose Domingues, articulista, de volta ao RD News e também jornalista, e mais várias outras, outras funções. Mas assim, a Rose vai falar um pouco para a gente, vai trazer algumas informações que ela faz mentoria, que ela orienta, que ela trouxe para a vida dela, para a gente ter um propósito na nossa vida, para o nosso dia a dia, para esse fim de ano, esse começo de ano. Rose, primeiro, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Você nos trouxe esse dado, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, primeiro, nesse contexto empresarial, por que as pessoas estão considerando importantes, né? Ou muito importante, escolher as empresas que tenham um propósito diferente só do de vender o seu produto. Não, eu me deparei com essa informação, eu presto assessoria para várias empresas também. E foi justamente com uma das minhas clientes que se dedica muito à área de gestão empresarial, gestão corporativa, gestão familiar, então, nas empresas. E ela me trouxe esse dado porque ela tem participado de muitos cursos em São Paulo, em cursos online com o Brasil inteiro e até o mundo. Então, assim, ela me trouxe isso, eu usei isso num artigo que a gente trabalhou com a mídia. Eu achei muito interessante porque é uma tendência. Nós acabamos de ter agora em novembro a COP26. E se falou muito na questão do desenvolvimento sustentável e como você implantar esse desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento não é só ligado à questão ambiental, ela também está ligada à questão econômica, né, de ter uma sociedade mais justa, de combater a fome, a pobreza, de dar proteção às populações ligadas à floresta, às comunidades, né, de combater o racismo. Então, os 17 ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele abrange muitas questões e isso foi tratado, tem sido tratado pelos nossos, vamos dizer, as lideranças empresariais do país. Tem. E essa minha cliente, ela vem batendo na tecla, porque ela pega essa informação na fonte, ela tem estado com grandes herdeiros, com grandes empresários, e eles estão interessados, sim, em fazer a prática disso. E alguns, inclusive, já estão implantando, né, diminuindo o consumo da água. Então, no processo deles de fabricação de uma camiseta, eu me lembro que ela usou esse exemplo, no processo de fabricação de uma camiseta, se antes se usava 10 baldes de água, hoje se usa um copinho. Então, a preocupação dessa empresa em diminuir o consumo da água, até porque a água, gente, é um bem limitado. Ela vai acabar se a gente não souber cuidar, se a gente não souber preservar e fazer um uso racional e sustentável. A água não é um bem limitado no mundo. Então, assim, essa preocupação de estar gerando resíduos, né, o lixo, a indústria está preocupada, as empresas estão preocupadas. Então, assim, nós estamos preocupados. Esse desenvolvimento sustentável não é só do governo. Não é só o governo que faz, os governos. É uma decisão conjunta da população, de nós cidadãos, e isso passa também pelo consumo. Então, nós cidadãos também vamos escolher as empresas que mais agregam para nós, que fazem parte dos nossos valores. Hoje, é isso que essa pesquisa fala. E eu achei muito interessante esse dado, porque mais de 90% das pessoas hoje estão decidindo aonde comprar e o que comprar, também baseado em valores, em propósito. Então, se eu fico sabendo que em determinada empresa tem racismo, será que eu vou comprar nessa empresa? Então, assim, eu, Rose, hoje estou escolhendo. E muitas pessoas estão escolhendo. Eu vou comprar numa empresa que não paga os funcionários, que trata mal os seus funcionários. Vou?
Então, assim, muitas pessoas já não estão indo comprar. E esse processo de cidadania, de você fazer essa escolha, está cada vez mais comum. E os empresários sabem disso também. O poder público também sabe. Então, é um processo que está de amadurecimento da sociedade, que está acontecendo no Brasil. O propósito, ele agrega muito para a empresa e para a pessoa. Antes de ser um empresário, existe uma pessoa. E essa pessoa ter um propósito muito claro. E isso ser levado também para a empresa. E fica mais fácil até dos próprios funcionários, da cultura da empresa se desenvolver. Se existe um propósito. Qual é o propósito? É só gerar lucro? Não. Na verdade, quando você vende algo, você não vende só um objeto. Você vende muitas vezes um sonho. Quando a minha filha ia fazer intercâmbio, não era uma viagem internacional para o Canadá. Era o sonho da nossa filha. Era o meu sonho que você está adquirindo. Então, é isso que os empresários hoje têm observado, e a maioria já tem uma missão, já tem até um propósito. Precisa estar exercendo, precisa trazer outros quesitos, agregar, ser mais participante da sociedade. Como jornalista, hoje eu estou trabalhando e buscando trabalhar, primeiro, o meu propósito. Qual é o meu propósito? Eu fiz uma mentoria há 1 ano exatamente, e nessa mentoria eu pensei até em deixar eu pensei em deixar o jornalismo, em deixar a comunicação e buscar uma nova, fazer uma transição de carreira. Neste processo, que você é um processo de autoconhecimento, é por isso que talvez seja mais difícil, porque você tem que se conhecer, você tem que olhar para si mesmo, para os seus valores, o que precisa mudar, o que não precisa. E nesse processo, eu descobri que eu quero continuar na comunicação. E foi emocionante descobrir que eu realmente deveria ficar na comunicação. Foi um processo interessante. E a partir do momento que eu observei isso, a gente foi para ver quais são os meus valores. Então, segurança, comprometimento. Então, segurança. Então, se eu estou num lugar que não me oferece segurança, já é algo que falta e, de repente, eu já não consigo estar ali. E eu estabeleço sempre relações de confiança e segurança com as pessoas. E é por isso também que talvez eu transmita confiança e segurança, porque é um valor para mim importante. Então, você vai ver os seus valores. O que é importante para você? O que precisa ter nos seus relacionamentos, na sua vida? E aí, a partir disso, você vai para o seu propósito. Foi muito interessante descobrir esse meu propósito, que, na verdade, era fazer uma comunicação diferenciada. E o que eu busco na comunicação? Que a pessoa que eu estou auxiliando, que eu estou ajudando nesse processo, se contribua com o mundo também. Então, assim, porque a minha forma de contribuir com o mundo, qual é? De repente, pegar um conteúdo complexo, bem complexo, e levar para a sociedade da melhor forma. E essa pessoa que tem esse conteúdo complexo, um profissional, uma empresa, não consegue falar diretamente com a sociedade. Fazer esse canal. Esse canal. Então, eu sou esse canal. Né? E esse profissional, essa empresa vai contribuir com o mundo. É importante para mim que ela esteja contribuindo com o mundo. Então, ela também precisa ter valores. E eu acho que é isso, de um modo geral, que as pessoas também vêm buscando. Valores. E o propósito, esse é o meu propósito. Aí, no seu processo, no processo da sua empresa, você vai passar também. De repente, vai contratar um consultor, um mentor, fazer uma mentoria. E extrair essas informações que fazem toda a diferença no processo da empresa, na cultura da empresa, no sucesso mesmo da empresa e na comunicação. Então, uma comunicação hoje, eu até abordei isso no artigo, uma comunicação com propósito é muito diferente, porque você não vai só levar uma informação e se fazer entender. Não. Você vai impactar o outro, você vai impactar o mundo. Então, aquela informação que você está levando, você quer contribuir de alguma forma.
E isso faz toda a diferença, porque quando eu quero contribuir, quando eu quero fazer junto, quando eu quero gerar essa conexão, que se estabelece realmente, efetivamente, uma comunicação verdadeira, eficiente, de impacto. Não é, eu até uso no meu artigo assim, não é como num comercial de margarina, que a gente brinca, né? Feliz igual no comercial de margarina, mas quem é que é feliz no comercial de margarina? São atores, é uma família de mentira, vivendo algo de mentira, que muitas vezes vendendo um produto de mentira. Então, assim, ou então eu vou comprar um shampoo achando que eu vou ficar parecida com a atriz que tá lá na capa do shampoo. Não vou, gente. Então, esse tipo de comunicação, que muitas vezes até pesa na sociedade, gera muitos problemas de autoestima. Imagina, eu não vou ser igual a Grazi Massafera, gente. Eu acompanho ela, não vai dar. Então, eu fico vendo ela fazer yoga e aí tem os memes, né? Ela fazendo yoga e eu fazendo yoga. Eu fazendo yoga é uma catástrofe, gente. Fica até visualmente feio. E aí, eu vou parar de fazer yoga? Então, assim, a comunicação hoje não vai priorizar isso, você vender uma coisa ilusória, porque quantas pessoas vão conseguir ter esse desempenho, ter essa felicidade do comercial da margarina, ou ser aquela família do comercial? Não vai, a gente não vai conseguir atingir isso. Então, a gente vai estar falando para pessoas reais, com situações reais, inclusive levando em conta os problemas sociais. Eu tenho clientes e muitas vezes o cliente é criticado, é um setor tal, ele é criticado. E aí, nas minhas reuniões, eu falo, acolha a crítica. Acolha a crítica e vamos ver como fazer e como lidar com essa crítica. Porque é construtiva, você não está dissociado da sociedade. Não é porque o seu setor está ganhando dinheiro, que o seu setor está bem, ou que tem os problemas que tem e está lutando, mas existem outros problemas no Brasil. A gente não está descolado da realidade. Então, essa empatia, esse grau de empatia é muito importante para trabalhar numa empresa, para trabalhar a comunicação. Você tem que ter um grau de empatia com o outro, você tem que ouvir crítica. A crítica, às vezes, vem e você pode construir algo através dela. Eu gosto de ouvir o outro lado. Eu, às vezes, estou de um lado e eu escuto os outros lados. Eu sigo até as redes sociais dos outros lados. Sim. Porque eu escuto o discurso. Algo naquele discurso faz sentido. Então, a gente vai construir uma comunicação, seja interna, seja externa, que esteja conectada com o outro de verdade. Não é só visando vender. A gente vende, mas o que a gente vende não é só um produto e um serviço. Hoje em dia a gente caminha para vender bem-estar, para vender valores. Então as pessoas, eu acabei de fazer um curso de educação financeira, porque eu estou me aperfeiçoando cada vez mais, agora investimentos. E nesse curso de educação financeira, a professora, que é de renome nacional, ela chega no capítulo de investimento em ações. E ela explica para nós, ela não investe em nenhuma empresa da Bolsa de armas. Tabaco, armas, bebida alcoólica, ela exclui todas aquelas empresas em que ela não concorda com os valores. E ela vai trabalhar com outras e ela investiga não só a questão financeira, da saúde financeira daquela empresa para investir na bolsa. Ela investiga também os valores daquela empresa, se tem a ver com os dela. Eu achei isso muito interessante. Eu falei, uau! Você trazendo, contextualizando essa preocupação das empresas e falando um pouco da sua experiência, eu queria que você trouxesse algumas dicas, inclusive aproveitando esse gancho, nesse sentido. Como ser um cidadão e um consumidor consciente nas suas escolhas, desde a compra do sabonete que você vai trazer lá de casa, para sua casa, do sabão em pó, da comida, do perfume, né? Como buscar, então, você falou que ela investiga, como também conseguir perceber nesse mundo que a gente tem de redes sociais, de internet, o que é verdadeiro e o que é, por exemplo, fake news, que as pessoas também às vezes acabam caindo em situações que
acabam acreditando, né? Como lidar com isso e buscar essas informações? Recentemente eu até passei por uma situação parecida sobre fake news, porque estávamos acompanhando a votação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa e me pediram para fazer uma pesquisa. Eu não sabia muito sobre a linguagem neutra, sobre linguagem que se usa pronomes diferentes e tal. Eu não sabia muito, eu não entendia muito do projeto. Eu sabia por alto porque eu havia assistido uma série sobre pessoas que não se encaixam nem no sexo feminino, nem no sexo masculino, e eu fiquei muito sensibilizada com o depoimento da personagem da série. Então aquilo me sensibilizou muito, me tocou, né? E aí eu guardei essa informação. Então eu fui pesquisar. Então, quando você quer saber uma informação, eu pesquiso em muitas fontes, eu procuro geralmente fontes confiáveis. Eu sei que muita gente hoje critica a imprensa, porém a imprensa é uma fonte de informação confiável sim, porque eu, Rose, vou escrever, tá lá meu nome, eu tenho um nome, um CPF, uma família. Então, qualquer coisa que eu escreva que esteja errada, que ofenda alguém, que macule a imagem de alguém, que esteja equivocada, inclusive eu posso sofrer um processo. Sim. Agora, uma fake news, que nem você falou, tudo é fake. Não, nem tudo é fake news. Então, assim, a gente geralmente, voltando no projeto que estava sendo votado, aí me mostraram uma imagem, uma arte que foi feita por alguém, uma coisa assim muito esdrúxula, eu achei baixo calão, como se aquela linguagem vinculando ela à imagem de pedofilia. E colocando os partidos que estariam incitando a pedofilia. Primeiro que não tinha nada a ver com o assunto, não tem nada a ver linguagem neutra com pedofilia, né? Com o partido tal. Eu achei assim, eu fiquei chocada com aquela imagem, eu fiquei chocada. Aquilo é uma fake news. Porque pedofilia, inclusive, é crime. Então, se a pessoa que fez aquela arte estava incriminando partidos, independente de qual, gente, eu não tenho vinculação política, nunca tive. Vinculando a um partido ou a pessoas, a pedofilia é crime. Então, a fake news passa de ser só falar mal ou discordar para virar um crime. Então, a pessoa que fez isso, ela pode ser implicada, sim, criminalmente. Também, né? Então, existe... E eu fiquei chocada, porque a pessoa que me mostrou estava acreditando na fake news. Nossa. E aí, assim, a minha orientação primeiro, você tem que abrir a cabeça. Então, você vai discutir um assunto, vai debater um assunto, você vai debater uma ideia, você tem que abrir a sua cabecinha, porque eu não entendo de linguagem neutra, eu não tenho nenhum filho nessa condição, nenhum familiar nessa condição, porém, eu assisti uma série. E durante a série, eu me vi preconceituosa, mas a história de vida de um outro ser humano me sensibilizou. E aí eu parei e falei, eu preciso estudar sobre isso, sobre linguagem neutra, sobre essas outras configurações que não são nem masculino nem feminino. Eu nem sei abordar, porque eu tenho pouco conhecimento no assunto. E aí não é nem ser homossexual, com respeito, outra coisa. Aí você vai pesquisar. E você vai pesquisar em jornais, você vai ver depoimentos reais, porque a fake news tem algumas características, eu abordei num artigo. Geralmente são manchetes sensacionalistas, é bem sensacionalista. Você clica, se for como se fosse uma notícia, você clica, não tem fonte, ninguém assina fake news. Porque eu vou assinar uma coisa que às vezes é um crime, para ser incriminada? Então, assim... Você abre, não tem nada, não tem fonte. Então, assim, você está falando uma informação, qual que é a fonte da informação? Eu, como jornalista, gente, aprendi na faculdade que você precisa, primeiro, responder algumas perguntas quando você vai construir um texto. O que, quando, onde, por quê? Qual que é a fonte da informação? Qual que é o instituto? Qual que é a universidade? Quem que é o entrevistado seu? É uma pessoa confiável? Então, você vai escrever um texto baseado em informações, podem ser... o outro pode discordar de mim. Porém, eu estou escrevendo baseado em determinadas opiniões. Que, inclusive, quando a gente vai escrever, sempre se fala em pluralidade de fontes. Foi uma coisa que eu aprendi na faculdade. Você tem que ouvir pessoas que pensam coisas diferentes, instituições diferentes e outra coisa, o outro lado. Você tem que ouvir outro lado. Ou os outros lados. Então, por exemplo, uma pessoa é acusada de alguma coisa, ou essa pessoa, às vezes, até condenada. Mas ela merece estar o outro lado dela lá, ó.
na informação. Então, assim, a fake news geralmente não tem nada desses critérios. É um amontoado de texto que às vezes não fala nada com nada e você abre e você fala, meu Deus. Eu que sou acostumada a editar, a escrever, eu falo, meu Deus, não está escrito, a pessoa não conseguiu juntar um parágrafo. Não está inteligível isso aqui. Então, você abriu a notícia, não é inteligível, você viu a arte. É alguma coisa assim, de ódio, sabe? Incitando ao ódio. Eu sempre oriento a checar, a não pegar isso para você. Não compartilhar. Principalmente não compartilhar, né? Não porque compartilhar. Você também acaba sendo... Então, assim, fala sobre a linguagem neutra. É um assunto que você... Que nem eu conversando com um pastor evangélico. Eu não sou evangélica, tenho a minha religião, mas eu respeito todas. E eu conversando de nível com o pastor. Pastor, o que o senhor acha? Isso. Nós conversamos de nível. É um debate de ideias com nível. Eu não quero acusar, eu não quero ter ódio, eu não quero disseminar ódio. Então, eu acredito, assim, que isso afeta também a comunicação. Imagina uma empresa ou uma pessoa que, né, um empresário que faz uso disso. E não tem não busca ter essa maleabilidade, ter essa cabeça aberta, também esse cuidado. Sabe, tem que ter esse cuidado na nossa vida e também no espaço onde a gente trabalha, ter esse cuidado. Você falou um pouco a gente já falou um pouco desse meio empresarial, mas eu queria agora que você trouxesse um pouco de dicas para as pessoas que estão passando por esse momento. A gente passou aí 1 ano e meio, 2 anos de pandemia. Muita gente, claro, adoeceu, não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Mas muitas pessoas tiveram que se virar para se sustentar, para sobreviver, perderam seus trabalhos, perderam suas rendas, né? Quem já era autônomo. Enfim, foram anos de reconstrução de muitas coisas, né? E assim, você falou você fez uma mentoria buscando o seu propósito. Como, nesse final de ano, nesse começo de ano, fazer essa análise, sabe? Que tipo de dicas você pode trazer para a pessoa realmente perceber qual é o meu propósito agora pessoal, de vida, né? Até porque quando a gente acha o propósito de vida da gente, a gente consegue fazer um movimento para o profissional e tudo flui, né? O que você diria para quem está buscando, que está perdido, não sabe o que faz, sabe que curso, sabe para que trabalho, está assim, só sobrevivendo e não sabe, simplesmente, Rose? Eu tenho 2 filhos que são jovens, 19 e 21 anos. E a gente percebe que tem uma juventude que também se sente perdida, né? Sim. Olha para o mundo e não se identifica com o mundo. E aí se volta para casa, não quer sair de casa. E demora um pouco mais para amadurecer e fazer escolhas, porque eles não concordam com o mundo que está posto. E aí, uma coisa que meu filho às vezes fala, eu não quero viver desse jeito aí que você vive aí, trabalhando dessa forma aí, maluca, né? Eu quero outra coisa para mim. Então, eu observo muito os meus filhos nesse ponto, essa juventude. E graças a Deus os meus não buscaram nada que os faça mal. Inclusive são uma menina e um rapaz maravilhosos. Mas eu sempre explico para eles olharem o que eles gostam de fazer, o que lhes dá prazer. Então, por exemplo, eu amo escrever. Eu realmente amo. Eu escrevo toda semana para o RD News. É prazeroso. Eu escrevo sempre. Tudo que eu penso numa forma de escrita. E a comunicação. Então, às vezes eu estou conversando com alguém, de repente eu estou dando uma palestra. Coach. Educação financeira. Comunicação. Coach da academia. Então, assim, eu acabo, eu gosto de estudar, eu estou sempre estudando coisas novas e me abrindo a novas informações. E aí, quando eu vejo, eu estou dando uma palestra, eu tenho facilidade com a comunicação. Sim. Então, o que eu pergunto para você, o que você gosta de fazer?
o que te dá prazer. Você levanta da cama, você fala, eu realmente levanto da cama e eu quero ir trabalhar, porque eu gosto do que eu faço. Sim. E o que você gosta de fazer, o que te dá prazer. Então, tem pessoas abandonando aquele trabalho de bater, né, carimbo, indo cozinhar. Cozinhar bolo. Eu tenho uma amiga que é arquiteta e também tem uma empresa que vende bolo. Um bolo lindo, maravilhoso. Meu Deus do céu, eu não faria bolo, não sou boa nisso não. Então, assim, o que você gosta de fazer? Eu acredito que a gente tem que se observar o nosso dia a dia. Eu gosto de cuidar de planta. Teve gente na pandemia que descobriu as plantas. A gente ganha dinheiro e aí começou a ganhar isso, dinheiro, né, com planta. Tem gente que começou a fazer outros trabalhos manuais. Eu tenho uma amiga jornalista que faz trabalhos manuais, faz coisas lindas. O que você gosta de fazer? E outra coisa que a educação financeira me ajudou a desvendar, a gente não precisa ser só uma coisa. Tá? A gente pode ser empreendedor. Eu sou jornalista, tenho um trabalho, mas eu também atendo meus clientes, eu posso dar consultoria, estou fazendo curso de educação financeira, é uma área muito legal, uma área que você ensina conceitos interessantes. Por que não dar mentoria na educação financeira? Por que eu tenho que ser só uma coisa? Então, é ser empreendedor. Você não precisa ter só um salário. Você pode ter o seu salário, se dedicar no seu trabalho, mas você... sei lá, outras você rendas, vender, né, marmita. Você pode, por exemplo, no seu trabalho, uma coisa que lá eu aprendi, eles ensinam empreendedorismo. Então, você pode vender brigadeiro no seu trabalho, você pode vender brownie, pãozinho, sei lá. Então, eu tenho uma amiga que é funcionária pública, educadora financeira também, dá palestra e tal, e ela faz salgadinho fit para vender lá no trabalho dela. Então, assim, eu não dou conta ainda de fazer todas essas coisas, mas eu acredito que o propósito da nossa vida está atrelado ao que a gente gosta de fazer e fazer com amor, porque a pessoa não vai comprar um brigadeiro, ela vai comprar a doce da vida dela. Ela vai estar adoçando a vida dela, ela vai estar lá no trabalho dela, vai comer aquele doce, vai estar adoçando a tarde dela. Então, o amor que você coloca, esse é o propósito da vida. Para mim, o propósito da vida está ligado com o amor, com o que você faz com amor, com o que te dá prazer, com o que não é penoso. Porque trabalhar com pena, com pesar, isso é um atraso de vida. Eu penso que aí a pandemia veio para falar assim, para tudo. Vamos mudar o jeito de você viver, vamos mudar o jeito que você trabalha. Trabalha com amor, faz o que você gosta de fazer. Vamos aprender a ganhar dinheiro com o que a gente gosta, com o que a gente é bom. Às vezes você tem um trem que você é bom. Entendeu? A minha filha, por exemplo, 19 anos, ela é boa desenhando, gente. Eu tenho certeza que ela vai viver disso. Ela pode até ter outra carreira, tal, mas ela vai viver do desenho, vai viver da arte dela. Entende? Então, vá viver daquilo que te dá prazer também. Não se limite. Abra a mente, abra o coração. Eu acho que a pandemia e esse final de ano ainda está sendo muito difícil. Eu não perdi ninguém. Próximo, mas mais de 600 mil pessoas, né, no Brasil perderam. Eu me sinto muito consternada, também me sinto em luto. Tenho uma amiga que perdeu o pai na pandemia e aí, assim, a gente vê a dor do outro, a gente tem essa empatia de ver a dor de muitas famílias que perderam, né? E eu acho que é um momento da gente se unir, é o momento da gente desacelerar um pouco, sim, e viver com mais amor, viver com mais propósito, a gente colocar amor naquilo que a gente está fazendo, porque, assim, dinheiro é muito importante. Não vou viver se eu não pagar a conta de luz, a conta de gás, se eu não pagar as minhas contas. Mas, se eu morrer, eu não vou levar nada. Então, se eu morrer, morreu. Tornar a vida mais leve, né, Rony? Então, tornar a vida mais leve. E com começo de ano também, com mais propósito, com mais amor, com mais presença. Estar presente,
sabe? Quando tiver com alguém, estar presente, levar... Largar isso aqui, ó, deixar de lado, né? Isso aí é um veneno, né? Rose, acho que é isso. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu sei que a gente poderia ficar aqui horas e horas, hein? Mas assim, eu acho que a gente fica né, acho que essa sua última colocação resume muito, né, de tudo que a gente deve buscar e é o que nos sustentou até aqui, né? Muito obrigada mesmo, para você também. Muito sucesso, muito amor na sua vida. Obrigada a você, Lito. Gente, a Rose, ela escreve toda semana aqui para o RD News. Redes sociais, quais são as suas redes? Se o pessoal quiser te acompanhar, te conhecer mais. rosedomingues.rd.com. Então fica essa dica para você, rosedomingues.rd.com. Eu vou deixar na descrição do YouTube, que a gente tem um pouco mais de espaço, o link da outra entrevista que nós fizemos há algum tempo com ela, que ela conta um pouquinho como é que ela fez a virada financeira dela, como é que ela enxugou as contas, como é que ela pagou tudo, ela saiu de dívida. Gente, vale a pena assistir. Tá aqui, se você estiver assistindo pelo site RD News, dá uma corrida no YouTube do RD TV, no RD News, para pegar o link lá. Vale a pena assistir sim, viu? Obrigada novamente. Até a próxima.